Bom dia, bom dia, bom dia, turma 231. Bom dia, gurizada. Hoje é dia 21 de janeiro. 21 de julho, né? Então a gente já está indo aí para terça-feira, um dia quente em Porto Alegre, né? Atípico de inverno. A gente vai terminar o nosso assunto, né? A gente está trabalhando a Era Vargas, está trabalhando esse período que começou em 1930, chamado de Era Vargas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, é um conteúdo que cai muito em vestibular, cai muito, cai com certeza no Enem, porque Vargas vai ter várias fases, né, na história do Brasil e elas são muito importantes para a gente compreender o mecanismo aí da República, né, e como é que vai funcionar. Vargas é um misto de um pouco de cada uma dos regimes republicanos que nós temos no nosso país. Sem dúvida alguma, tem um papel importante, é importante tu entender, né, ponto a ponto, como é que foi esse governo de Vargas. Então, eu saúdo a todos aqui, dou um bom dia para a galera toda, vou abrir aqui. Bom dia para todo mundo. Hoje nós estamos aí com 16 pessoas online, então sejam bem-vindos e vamos para a nossa aula. Vamos lá. Bom, falando sobre Vargas, a gente tem que... Eu vou lembrar rapidamente aqui, então, a sua trajetória, o que a gente viu até agora, né, desse período, que foi justamente a chegada dele no governo em 1930, através de um golpe, a gente viu muito bem, né? Então, ele chega no poder apoiado pelas classes médias urbanas, especialmente pelos tenentes, né? Obviamente que não foram todos os tenentes, a gente vai ver que não, né? Porque Luiz Carlos Prestes, por exemplo, não apoia Vargas de maneira alguma, pelo contrário, vai ser oposição a ele no governo de Vargas. A gente vai ter esse governo seguindo, né, com políticas autoritárias. Bom dia, Gabriela, bom dia, Yuri, agora que eu vi aqui. Bom dia, Manuela. Ele segue com um governo intransigente, autoritário, sem respeitar a Constituição, mas ele implementa algumas leis importantes, leis trabalhistas, cria o Ministério do Trabalho, o Ministério da Indústria, né? Todos eles juntos aí, dá uma certa modernizada, olha para o desenvolvimento urbano com um pouco mais de cuidado, porque até então o Brasil era um país que tinha uma vocação rural. Aliás, até hoje, né? É um país que tem uma vocação agroexportadora, né? Nós temos pouco desenvolvimento da indústria, nós temos hoje muito pouco desenvolvimento da ciência, e apesar de termos pouco, ainda, além de termos pouco desenvolvimento da ciência, investimento nisso, a gente passa por um momento terrível na história do Brasil, que é um movimento de descrédito da ciência, né? É um momento de desmonte das áreas de desenvolvimento científico do país, né? Bom dia, Ana. Eu falo isso porque a gente tem visto aí o INPE, por exemplo, que é um instituto importantíssimo, né? Sendo desmontado. A gente está vendo aí a briga do governo para não continuar com os incentivos na educação pública, do Fundeb. Então, realmente, é muito triste ver que o país passa por um momento de descrédito no que diz respeito ao desenvolvimento científico, que é isso que a gente está fazendo aqui. Está trabalhando, está desenvolvendo ciência, está desenvolvendo educação, porque eu acredito, assim como várias outras pessoas que acreditam na educação, que só ela liberta. Não basta a gente ser, né, ser livre, a gente tem que ser livre também na forma de pensar, né? Enfim, então eu vou falar sobre Vargas e vai haver aí nesse governo provisório uma revolta de 32 em São Paulo, que vai exigir uma Constituição. Vargas vai fazer o quê? Faz a Constituição. Acaba com a revolta de 32, faz a Constituição, começamos um novo período do governo constitucional de Vargas. Vimos no governo constitucional de Vargas uma luz importante. Ele vai estabelecer, por exemplo, um padrão de eleições, ele vai dizer que o voto tem que ser secreto, obrigatório e direto, ele vai estabelecer uma carta constitucional que garante direitos para o trabalhador, que garante direitos do cidadão, que garante civilidade, desenvolvimento, que garante regras, né? Regras no jogo. Isso é importantíssimo. Mais do que isso, né, ele acena com a possibilidade da mulher também poder votar. Isso também é fundamental, é fenomenal.
mesmo que a mulher tenha, nesse momento histórico, não tenha tanta liberdade assim para o voto, e aí eu peço para que tu reveja os vídeos anteriores, peço para que tu entre lá no canal do Prof. Jairo, né? Tem uma aula anterior que a gente viu, que a gente discutiu esse tema. Se vocês não estão contentes com isso, procurem no Google, leiam no livro qual era a característica do voto feminino, né? Mas mais do que isso, gurizada, Vargas estabelece aí que o prazo para ele sair do governo é de 4 anos. Sair por quê? Porque ele foi eleito de maneira indireta, né? Então ele foi eleito por uma Assembleia Constituinte como o próximo presidente, ou o primeiro presidente dessa nova era, uma era democrática. O problema é que nós tínhamos aí uma dualidade, né? Nós tínhamos um pensamento de extrema direita, né? Liderado por Plínio Salgado. Todas essas pessoas, né, eram mais ou menos remanescentes aí, imigrantes ítalo-germânicos. Então se concentrava esse movimento mais ao sul. Eu estou falando da AIB, Ação Integralista Brasileira. Um movimento extremamente fascista, de extrema direita, xenofóbico, né, que perseguia negros, perseguia mulheres, né, que não permitia, por exemplo, a participação de judeus na política, que era extrema, ultranacionalista. É um movimento que vai ser visto por Vargas com certa simpatia, até porque Vargas vai ter uma proximidade com esse pensamento, que é um pensamento da hora, né? Eu tenho que tentar entender que é o pensamento da hora, né, Guzado? Isso está acontecendo na Europa, a gente estudou agora há pouco. Estudamos os movimentos nazifascistas, estudamos o Franco, estudamos Salazar. Então, quer dizer, de certa maneira, tá na fita. Agora, um outro movimento que combate isso, que é o movimento libertário, que é um movimento que questiona, por exemplo, uma reforma agrária, falando que os coronéis têm imenso poder no Brasil, e de verdade tem imenso poder, porque Vargas não se mete com os coronéis. Ele questiona a dívida externa brasileira. Ele questiona um desenvolvimento educacional, desenvolvimento da ciência, estabelecimento das faculdades. Ele questiona uma série de direitos populares, né, que são direitos de um Estado liberal importantes, de um Estado liberal, não, de um Estado social, né, do bem-estar social. É um movimento de esquerda proposto por Luiz Carlos Prestes, que era o seu grande mentor aí, né? Luiz Carlos Prestes, que era do movimento tenentista, que entra em contato com a literatura de esquerda, né? E chega ao Brasil, então ingressa no Partido Comunista Brasileiro, e por isso, então, vai ser visto com desconfiança e já colocado na clandestinidade por Getúlio Vargas. Então a gente viu aí que Vargas vai ter uma simpatia maior pelo fascismo. O que acontece? Houve a intentona comunista, tentativa de Luiz Carlos Prestes e o seu grupo, chamado Aliança Nacional Libertadora, de tomar o poder, frustrado, totalmente frustrado, tenta ocupar os quartéis, talvez aí com um pensamento um pouco militar de Luiz Carlos Prestes, né? Porque a esquerda, ela tem que convencer o povo de que este governo é o governo do povo. Ela não convenceu o povo, ela foi direto nos quartéis, teve frustração, não deu certo a intentona comunista, foi presa a mulher dele, que é a Olga Benário, foi mandada para o Estado nazista, enfim. E Vargas, em 1937, cria um golpe chamado golpe Plano Cohen. Esse plano, ele diz que é um plano criado pelo comunismo, que quer dominar o Brasil, que quer fazer o mal para o Brasil. E ele, então, assume interinamente o poder, fecha o Congresso Nacional e estabelece o Estado Novo. Chegamos à terceira fase de Getúlio Vargas nesse primeiro momento, que é chamada de Estado Novo. E o Estado Novo a gente viu no nosso encontro passado. E a gente viu as características internas do Estado Novo. A gente viu, por exemplo, que o Estado Novo estabeleceu aí uma política extremamente austera em relação a liberdades. Liberdades individuais, liberdade civil, né? O fim das representações democráticas, né? No Congresso Nacional, porque o fechamento do Congresso dá poderes extremos ao presidente. E ele já chega, quem? Getúlio já chega com uma Constituição na manga. Ele larga a Constituição polonesa, praticamente. A Revolução é uma Constituição extremamente autoritária, fascista, ela vai ser apelidada de Constituição Polaca, porque ela é uma cópia, ipsis literis, né, que se fala em latim, idêntica
da Constituição polonesa fascista, e aí Vargas vai governar com um Estado com a mão de ferro. Ele vai ter poder de polícia, vai mandar prender, mandar perseguir, vai criar um departamento de imprensa e propaganda. Tudo isso nós vimos na aula passada. Quer dizer, os movimentos sociais vão ser proibidos. Greve é questão de polícia no Brasil, né? Vai haver repressão, perseguição, enfim. E Vargas vai ter uma política internacional, e aí entra na aula de hoje, uma política internacional que vai estar voltada para o chamado pragmatismo político. E eu pedi para que tu procurasse o que significava pragmatismo político, eu pedi para que tu fosse atrás dessa expressão, que nos dissesse, né, que soubesse nos informar o que significou esse pragmatismo político de Vargas. Vargas vai usar de toda a sua agilidade política para buscar incentivos para o Brasil. Incentivos o quê? Industriais. Esse é o grande projeto de Vargas. Vargas via o urbano, Vargas via o desenvolvimento industrial do Brasil. Vargas buscava isso através da sua persistência, autoridade e autoritarismo. E autoritarismo. Então, eu posso afirmar com todas as letras que Vargas era um nacionalista. Se eu tenho que caracterizar o governo Vargas, é um governo nacionalista, é um governo que pensa no desenvolvimento nacional. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, isso não é bom? Professor, isso não é ruim? Bom, aí vocês é que vão analisar, né? Porque se a gente existe enquanto Estado, e a gente discutiu isso na aula passada, a gente existe porque existe uma série de pessoas diferentes no Estado. E todos os pensamentos do Estado, todas as formas de se organizar dentro desse Estado, que caracterizam esse Estado, estão sob uma égide ou um governo que tem uma Constituição, né? Será que todos têm oportunidade, a partir dessa Constituição de Vargas, que é a Constituição polonesa? Será que todos têm espaço? A gente viu na aula passada, eu passei um videozinho, da semelhança com o fascismo de Vargas, queimando todas as bandeiras e falando em discurso que era muito importante que as divergências existentes entre os estados todas acabassem de agora em diante, que existisse apenas um partido, que existisse apenas uma bandeira, que existisse apenas uma ideia, que existisse apenas um pensamento, é o pensamento na nação. Deus, pátria e família. Perigoso, né? Perigoso. Muito perigoso. Discursinho aí, muito fascistoide de Vargas, né? Obviamente, a camada de vocês, a classe de vocês aí que estão sentados me escutando, alguns não estão escutando, outros estão falando pelo WhatsApp com o colega. Viu só como é que o professor Jair tá? Tu viu só que ele tá irritadinho? Tu viu só como é que tá o cabelo dele? Tá estranho? Tá mesmo? Hoje eu levantei e nem penteei, né? Você que está aí, tem um movimento chamado Movimento Estudantil, movimento da União Nacional de Estudantes, UNE. A UNE vai promover uma série de encontros na clandestinidade, minando o governo, questionando o governo. Então, pessoas, por mais que exista autoritarismo, perseguição, censura, sempre vai haver resistência, tentativa de mudança. Quando um país tem uma constituição, não basta ter a Constituição desse país para dizer que é um país que tá legal, é um país legal. Não. A Constituição ela tem que dar direitos aos cidadãos. E quando essa Constituição tolhe direitos dos cidadãos, tolhe quer dizer o seguinte, não permite direitos a alguns cidadãos, alguma coisa de errado há. Né? Então nós vamos ver qual vai ser a política pragmática de Vargas. Para isso, eu vou te convidar para assistir um videozinho curto que vai introduzir mais ou menos esse tema desse momento histórico que a gente está vivendo. Né? Só contextualizando vocês, Vargas, em termos internacionais, está inserido num contexto da Segunda Guerra Mundial. Então existe o eixo, que é chamado eixo do mal, composto pela Alemanha, Itália e Japão. E existe
Os aliados, que são compostos, então, pelos Estados Unidos, olhem bem, Estados Unidos, país capitalista, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, esses são os aliados, os soviéticos, Inglaterra, França e o Brasil. Como é que tá? O Brasil está com quem? E de que lado você samba e você samba de que lado? Né? O Brasil vai ficar como? Quais serão as características, as atitudes do Brasil? Vamos dar uma olhada nesse videozinho? Eu vou deixar esse vídeo também no canal para vocês observarem. O endereço vai estar lá na Iônica, também na descrição dessa aula de hoje. Então, se quiserem assistir de novo, assistam, que vale a pena. Vamos lá. Se o Brasil não vai à guerra, a guerra vem ao Brasil. Foi o que aconteceu em 1942, quando navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães em nosso próprio litoral. Só então o Brasil entraria de fato na guerra. Mas essa história começa bem antes. A Segunda Guerra Mundial se inicia em 1939 e dura cerca de 6 anos. De um lado, os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Do outro, os aliados, Inglaterra, França, Rússia e os Estados Unidos, que entram no conflito depois dos japoneses bombardearem a base militar de Pearl Harbor. O Brasil estava numa situação delicada. Estados Unidos e Alemanha eram seus dois maiores parceiros econômicos. É verdade que o governo de Getúlio Vargas tinha lá suas simpatias pelo regime alemão, mas o marketing norte-americano era bem mais eficaz. A política de boa vizinhança exaltava a cultura brasileira, incentivava celebridades do cinema a visitar e trabalhar no Brasil, o que gerava uma forte empatia popular. Além disso, o dinheiro falou mais alto. Os norte-americanos financiaram a construção da Companhia Siderúrgica Nacional e o Brasil, em troca, permitiu a instalação de uma base militar no Rio Grande do Norte. Em janeiro de 1942, o chanceler brasileiro Oswaldo Aranha anuncia o rompimento das relações diplomáticas com a Alemanha. A partir daí, vários navios brasileiros que levavam mercadorias para os Estados Unidos são atacados, com base em informações de uma rede de espiões infiltrada no Brasil. Um sentimento antinazista começa a tomar conta dos brasileiros, reforçado pelo sucesso do filme O Grande Ditador, do qual Chaplin faz uma sátira impagável a Hitler. Mas o pior ainda estava por vir. 15 de agosto, 19 horas. Os passageiros do navio brasileiro Baipendi são surpreendidos em pleno jantar por 2 torpedos disparados pelo submarino alemão U-507. Das 306 pessoas a bordo, apenas 36 sobrevivem. A maioria num pequeno barco à deriva na escuridão. 2 horas depois, eles avistam um clarão no horizonte. Era o navio Araraquara, também destruído pelo submarino alemão. Mais 131 mortos. E antes que o dia amanhecesse, o U-507 faria mais 150 vítimas ao afundar o navio Aníbal Benévolo. No dia seguinte, mais 2 navios são atacados. A reação é quase imediata. Estudantes organizam passeatas, a população sai às ruas e o Brasil declara guerra aos países do eixo. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar soldados para a guerra. Os alemães não acreditavam no poder militar brasileiro,
mas a cobra fumou. Em setembro de 1944, 25 mil pracinhas da Força Expedicionária Brasileira se juntam aos aliados na Itália, vencem importantes batalhas e capturam mais de 20 mil soldados inimigos. Com a vitória dos aliados na guerra, a população pressiona e o Brasil ganha um imenso presente: a volta das eleições diretas para presidente e para o legislativo. Um golpe militar tira Vargas do poder, mas ele, político experiente, negocia uma renúncia e volta eleito senador por 2 estados e deputado por 7, por conta de uma inusitada legislação eleitoral. Em breve, estaria de volta à presidência pelo voto popular. Então, deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Então, voltando à nossa aula aqui, né? Depois do vídeo, conseguiram ouvir direito o vídeo? Conseguiram ver? O vídeo é bem interessante porque ele ilustra bem esse momento, né? Onde o Brasil vai ter que tomar uma opinião, vai ter que tomar uma decisão, né? Então, como eu falei a vocês, o Brasil, Getúlio Vargas, o que é o pragmatismo político de Vargas? Vargas vai buscar se beneficiar através das questões, das relações econômicas, né, tanto com a Alemanha quanto com o Estado americano, né, e se beneficia, né, faz concessões a esses estados e com isso ele começa a captar uma série de recursos importantes para o desenvolvimento industrial do Brasil. E a gente viu que o desenvolvimento industrial no Brasil passa exclusivamente pelo quê? Passa pela indústria de base. E é por isso, então, que a gente viu no vídeo, né, o Brasil concede a base militar, que ainda hoje é americana, que fica lá em Rio Grande do Norte, mas ele ganha, por exemplo, muitos incentivos no desenvolvimento da indústria de base, principalmente na Companhia Siderúrgica Nacional, tão importante para a produção de máquinas. Ele ganha também incentivos com outras empresas que vão chegar no Brasil. Ele é muito bajulado, o Brasil vai ser muito bajulado, então a questão plástica, né, o cinema, a própria produção do Zé Carioca, né, quer dizer, a aproximação de Hollywood, a importância de Hollywood, né, até hoje, né? Ontem, acho que foi ontem que passou um filme de super-herói na TV, né? Quer dizer, até hoje nós somos influenciados por essa dinâmica, esse pensamento americano, né, do cinema americano, que nos influencia no jeito que a gente veste, no jeito que a gente fala, em termos que a gente usa. Não estou questionando se isso é ruim ou se isso é bom. Eu estou dizendo só que nós somos influenciados, né? E isso vai contar muito para o Brasil tomar posição. O Exército Brasileiro está dividido, né? O Exército Brasileiro tem uma tendência muito forte, tem um grupo, né, muito importante do Exército que é afim, né, no sentido de afinado, né, com os pensamentos fascistas, né, com o pensamento do momento histórico que a gente vive, da Alemanha, da Itália, principalmente. Mas é, sem dúvida, a ala mais progressista que vai estar ligada aí, a opinião pública também, aos Estados Unidos, né? Então, ao anunciar, Oswaldo Aranha anunciar que o Brasil estaria do lado dos aliados, né, tomando o passo para o lado dos aliados, o Brasil recebe, então, aí esses 4 torpedos, derrubando aí, né, afundando 4 navios na costa brasileira, e por isso envia os pracinhas para a Segunda Guerra Mundial, né, lutando ao lado dos aliados, principalmente ao lado dos Estados Unidos, chegando na Itália. E como é que chega na Itália? Cara, o Brasil passa a maior vergonha na Itália, porque primeiro chega no inverno, né, cara? Os caras vão sair do Brasil, país tropical, né? Todo mundo com roupa inadequada para o inverno europeu. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os equipamentos, do exército brasileiro, é uma vergonha, Os equipamentos antigos pra caramba, os pau de fogo, velho, para lutar na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos com metralhadora, né? Os Estados Unidos com
com o uniforme adequado, o Brasil vai ser vestido e equipado, e mais do que equipado, vão ter que ensinar o cara a mexer na arma, porque a tecnologia é outra. Então, quer dizer, nós mandamos 25 mil homens, mas também com muitas defasagens, né? Hoje não é mais a situação do Exército Brasileiro. Hoje o Exército Brasileiro é um exército que dá curso aqui, inclusive, né? Dá curso de como combater, e é um curso meio, né? A gente questiona, né? Tipo, a gente dá curso de sobrevivência na selva amazônica para o exército americano. É brabo, né? Tipo, como é que tu vai dar ensinar o inimigo, o possível inimigo, sei lá, né, a lutar na floresta amazônica, né, cara? Então, tipo, tu tá dando pro inimigo, abrindo a porta e dizendo entra, né? É punk isso. Mas aí é o seguinte, gurizada. Eu vou voltar aqui a compartilhar a tela. Deixa eu ver, alguém falou comigo aqui? Alguém falou comigo? O Fernando botou aqui, é verdade. Que atiraram em golfinhos? Ah, não sei. Essa história, assim, pequenas histórias assim, eu não sei. Na Segunda Guerra? Eu não sei, Fernando, se atiraram em golfinhos. Eu não realmente não faço ideia. Mas bom, vamos lá. Aqui, ó, vou dividir aqui a tela novamente. Vou colocar para vocês. Que a política externa do Brasil, então, ela vai obter vantagens, né? E obter vantagens ora da Alemanha, ora dos Estados Unidos. Os navios são afundados, o Brasil entra ao lado, né, dos aliados contra o eixo, contra a Alemanha, Itália e Japão. O Brasil, com Vargas, em 43, edita o Código de Leis Trabalhistas, que vai, de certa maneira, controlar os trabalhadores. Então, isso é a grande contradição. E o texto, o vídeo mostrou isso, né? Que contradição é essa? Ora, como é que o Brasil vai à guerra, né? A FEB, Força Expedicionária Brasileira, a cobra fumando aí, né? Vai à guerra, vai lutar na guerra e ao mesmo tempo que vai para a guerra, gurizada, olha só que loucura. Defender a liberdade, a democracia, ir contra o fascismo. O Brasil é um país fascista. Então, o Exército Brasileiro, além de chegar lá sem armas adequadas, além de chegar lá sem roupas adequadas, chegou lá defendendo a democracia, mas lá na sua casa, a coisa não funciona assim. Na sua pátria, não existe democracia. Então, que tipo de luta é essa? Então, isso aí, essa luta contra o nazismo vai gerar aqui um movimento de forças democráticas. E por isso que eu digo para vocês, olha aqui, ó, a UNE, em 1937, tem papel fundamental no combate a essas questões, né, de fascistas do Brasil. E a pressão vai ser tão grande que a água vai bater, né, no convés aí de Getúlio Vargas e ele vai promover, então, as eleições para 1945. Aí ele vai vir com um papinho assim, ó, não! Getúlio era muito malandro, muito esperto. Ele vai dizer assim, não, o que foi feito no Brasil foi feito para proteger o Brasil dos comunistas. Que comunistas, cara? Que comunistas? Né? Ele vai vir com esse papo que o plano Cohen era um plano de tentativa de dominação do Brasil pelos comunistas. Ninguém vai engolir muito bem isso aí. E aí nós temos a participação do Exército mais uma vez. O Exército que já participou lá da República, dando golpe, derrubando o rei, mandando o rei caminhar. O Exército que já participou da Revolução de 30, acabando com o Estado da República Velha e botando o Getúlio no poder. É o mesmo Exército que agora vai mandar o Getúlio capinar, vai mandar o Getúlio caminhar. Então, Vargas, antes de sair do governo, cria dois partidos. Um, que é o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. É um partido para o trabalhador, né? É um partido que visa políticas trabalhistas. Não tem nada a ver com o partido de hoje, o PTB de hoje, que o PTB de hoje é o PTB do Roberto Jefferson. É só botar no Google quem é Roberto Jefferson, que vocês vão ver. É um cara que foi metido aí com um monte de corrupção e tal. É o Centrão que está apoiando
apoiando agora o governo, e o PSD, que é um partido da elite brasileira, da elite oligarca brasileira. Então, olha só, Vargas cria dois partidos para os extremos que o Brasil tinha. O Brasil tinha o povo e o Brasil tinha uma elite. O Brasil hoje é muito mais sofisticado em termos de relações sociais, de camadas sociais, do que antes, né? Antes a gente tinha o povão e uma pequena elite. Então nós tínhamos dois partidos que representavam o povo e a elite, né? Bom, o que vai acontecer? Vargas se aproxima dos comunistas, tenta conversar com os comunistas, né? Olha como ele é matreiro, né? Olha como ele é chalalento, né? Chalalende. E ele propõe uma lei antitrust. Isso é importante. Anota aí. O que é lei antitrust? É uma lei que proíbe a formação de oligopólios, de concentração de empresas na mão de estrangeiros. Isso desagrada um monte os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, começam a fazer o quê? Uma pressão internacional para Vargas ser afastado do governo. E os Estados Unidos diz que Vargas é um ditador, que ele não poderia estar na presidência do Brasil, e Vargas é afastado do governo. Não esqueçam, Vargas é um nacionalista e usa de uma lógica política que a gente vai discutir no nosso próximo encontro, que é a lógica populista. Isso mesmo, meus queridos. Em 1945, o Exército tira Vargas do poder, mais uma vez, então a terceira vez o Exército tira o Vargas do poder, influenciado pelos Estados Unidos. Nós estamos num contexto depois da Segunda Guerra Mundial, um contexto de chamada Guerra Fria, que é a guerra do capitalismo contra o socialismo, certo? É a guerra que a gente tem que optar. Ou a gente está do lado dos Estados Unidos e somos capitalistas, ou nós estamos do lado do socialismo, estamos com os russos, né, os soviéticos. Então, nós temos aí uma situação, né, atípica, mas Vargas sai do poder, e vocês viram no vídeo, né, a questão da justiça eleitoral. Cara, era um pandemônio. O cara foi eleito, em 2 estados foi eleito senador, naquelas eleições de 1946, né? Ele foi eleito por São Paulo e pelo Rio Grande do Sul, e foi eleito em 7 estados como deputado estadual. Então ele podia escolher, ele tinha 9 cargos para escolher. Ele podia ser deputado estadual ou ele podia ser senador. O que ele vai escolher? Ele vai escolher ser senador e vai para a sua fazenda, ser senador da fazenda. Ele vai para São Borja, né? Então, ele fica lá em São Borja, curtindo lá um churrasco, um chimarrão, vendo a bicharada e pensando como é que ele ia fazer para voltar para o governo. E ele volta para o governo, professor? Ele volta para o governo em 1951. Isso é coisa para a gente ver daqui a pouco. Mas antes disso, eu queria te dizer o seguinte. Se tu não leu o capítulo número 28, por favor, tu tem que ler o capítulo 28, entender a Era Vargas, compreender, porque isso aqui vai cair no vestibular, isso cai no concurso do Banco do Brasil, cai no concurso do Correio, cai no concurso da Prefeitura, isso cai no concurso do Enem. Tu tem que ler. E mais do que isso, como é que tá? Eu já não estou achando. Tu vai ter que fazer o seguinte. Ah, tá aqui. Demônio. Tu vai ter que ler o capítulo 29, que é o nosso próximo capítulo, nossa próxima aula, que vai ser quinta-feira, ou vulgo depois de amanhã. A gente vai começar a trabalhar o quê? O populismo. E vamos ver o que Vargas, qual é a contribuição de Vargas nesse processo de desenvolvimento histórico populista, o populismo na América Latina. Né? Nós vamos ter, por exemplo, estados governadores ou presidentes que são populistas, que vão ser chamados, que são presidentes desenvolvimentistas, que vão ser chamados pejorativamente de comunistas. Mas nunca foram. O Brasil nunca teve um presidente comunista, nunca teve. E eles vão ser chamados de comunistas. Por quê? Porque eles são nacionalistas, tentam desenvolver a economia interna, autossuficiente, buscar criar elementos, né, de desenvolvimento interno. E já temos uma ala que é mais voltada ao liberalismo, que ela vai ser chamada pelos nacionalistas de entreguista. Aqueles que querem entregar o ouro para o bandido, aqueles que são liberais, que fazem associação com o capital
transnacional, né, que vão as empresas brasileiras que vão ser fundidas, né, com empresas internacionais, o capital estrangeiro entrando no Brasil. Então, será que isso é bom? Será que isso é ruim? A gente vai ver, a gente vai discutir, a gente vai aprofundar isso tudo, né? Então, para isso, não adianta só tu ficar aí do outro lado, acessar lá o canal do Prof. Jairo, que é muito legal. Então, tu vai entrar lá no canal. Se tu não curtiu ainda, curte. Se tu não te inscreveu, te inscreve no canal Prof.Jairo Brum. Ali nós vamos ter todas as aulas, né? E se não adianta se tu não fizer a leitura. Então, tu tem que ler. Não precisa ser, não tem um livro, professor de história. Cara, abre aí, né, qualquer livro de história que esteja no Google, aí tu vai ver o governo Getúlio Vargas, vai estar organizadinho ali o governo Vargas. Tem N filmes. Este filme que eu passei, que é um documentário, que é um programete, né? É um drops de história, tá lá na página da TV Senado. Então, olha só, o Senado brasileiro tem uma televisão que ela é educativa e está à disposição de vocês na internet. Então, vocês podem aí também buscar, né, N formas de compreender este momento, que é um momento muito importante para a gente compreender o que está acontecendo hoje no país, por exemplo. Certo? José Linhares, esse cidadão aqui com essa cara de sapo, né? Ele vai ser o cara que assume o poder e as eleições vão transcorrer e vai ser eleito, então, o cara chamado Dutra. Certo? Próximo encontro, quinta-feira. Um beijo em todos. Tenham uma boa manhã de aula ainda. Não sei se vocês têm mais aula ainda, né? Mas eu quero fazer a foto. Eu tenho que fazer a foto, demônio. A foto para a gente fazer a chamada. Espera aí, atenção. Aí, tá todo mundo aí. Um beijo em vocês. Se cuidem. A gente se vê. Tchau. Feito, senhor. Valeu, senhor. Valeu. Feito, senhor. Heitor.